Então a gente vai para a parte do pastor aqui. O pastor, em nome da igreja, declarará a aceitação dessas pessoas a partir de tudo isso que a gente falou, cumpriu todos esses requisitos e se esforçará para cuidar e zelar por elas no Senhor. Aí a gente vai para a parte do pastor agora, né? A gente falou do membro, a gente falou dos membros, a gente falou dos que estão afim, né? Que decidiram fazer parte dessa comunidade de fé, e a gente vai falar agora do pastor. Qual que é a função do pastor? Sem ser o pastor de igreja, ou o pastor que cuida de ovelha mesmo, né? O pastor literal, o cara que cuida de ovelhas, tá? Ó, ele tem algumas funções. Eu pontuei algumas aqui que eu penso ser importantes. Proteção constante. Então, o pastor ele guarda o rebanho de predadores, de lobos, de coiotes, de cães selvagens, de perigos naturais, usando frequentemente um cajado para defesa e guia. Um pastor de igreja, ele tem essa mesma função, essa mesma responsabilidade. Como é que esse pastor de igreja ele usa dessa função e dessa responsabilidade? Por exemplo, hoje existem muitas igrejas que qualquer pessoa prega na igreja. Então o cara sai lá, não sei da onde, para trazer uma mensagem para a igreja, sendo que o cara é famoso, o cara é não sei o quê, mas o cara não tem uma doutrina bíblica coerente com aquela teologia da igreja. O cara é um falso profeta. O cara é tudo que você imagina de ruim, mas tá lá pregando. O que o pastor ele está fazendo aí? Ele está defendendo a comunidade dele de fé? Ele está cuidando das suas ovelhas? Ele está trazendo proteção? Não. Ele está jogando as ovelhas aos lobos. Isso não é função de pastor. De um pastor. Um pastor mesmo, isso não é função de um pastor. O pastor ele precisa prezar pela proteção das suas ovelhas. Ele precisa, por exemplo, se preocupar na maturidade dos seus membros, na maturidade da sua igreja, na maturidade dessas ovelhas, que elas se tornem ovelhas maduras, bem alimentadas, né? E esse é o segundo ponto, alimentação e água. Ele precisa fornecer, irmãos, boa teologia, bom ensino da palavra para as suas ovelhas, senão as ovelhas vão morrer de fome. Essa é a função do pastor. Então, por exemplo, outra coisa, né? Eles precisam levar essas ovelhas para um acompanhamento veterinário de saúde, né? Vacinação, vermifugação, tratamento de feridas, cuidado com os cascos. É função do pastor. Cuidar das feridas. Se eu vi um pastor que a igreja está ferida e a mensagem dele fere mais ainda as pessoas, a conduta dele fere mais ainda as ovelhas, e no final das contas, é culpa da ovelha, é a ovelha que não quer, deixa ela ir embora, deixa ela ir procurar outro rebanho, deixa ela fazer outra coisa. Não, irmãos, é função do pastor cuidar das feridas das ovelhas, tá? De vacinar essas ovelhas contra doenças desse mundo, desse século, tá bom? Do cuidado do casco, sabe? Para que ela possa vir andar corretamente, limpar o casco, para que o casco, os pés dessa ovelha não sejam apodrecidos. Existem ovelhas hoje que estão caminhando, mas estão com seus pés podres, com seus sapatos podres, caminhando na base da misericórdia e da graça do Senhor. Porque os pastores não cuidam do casco dela, das feridas dela, tá? Do manejo do rebanho. Então, por exemplo, o pastor tosquia a lã quando está muito espessa, né? Para quê? Para que o animal ele não fique pesado e caia. Isso não é interessante? Muitas ovelhas hoje caem, desistem de serem crentes, de continuarem sendo ovelhas. Por quê? Porque ao invés do pastor cuidar da lã, tosquiar aquela lã para tirar o peso daquela ovelha para que ela não caia, ele sobrecarrega muito mais ainda aquelas ovelhas e elas acabam caindo. Então, o vínculo individual também é outro ponto em reconhecimento. Então, a Bíblia mesmo vai dizer, né? O pastor, ó, eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem também. Elas escutam a minha voz e identificam que sou eu. Então, o pastor, ele conhece as ovelhas.
Chama-as pelo nome, assovia, canta, e as ovelhas aprendem a reconhecer a sua voz e os toques. Muitas ovelhas hoje estão dentro de igrejas. O pastor nem sabe quem são elas. Então, a igreja de 400 membros, 500 membros, mas o pastor não desce do pedestal, por exemplo, para chamar um outro pastor para pastorear, para ajudar ele. A ovelha, ela precisa ser conhecida, irmãos. Ovelha é carente, irmãos. Às vezes a gente diz assim, pastor, eu não sou pastor para ter ovelha debaixo, sabe, do meu sovaco o tempo todo. Não, ovelha carente, que quer que eu vá todo dia na casa dela? A ovelha é carente. Ela é um ser carente. Ela tem a necessidade de ter o pastor por perto. E é necessário que o pastor faça isso para que reconheça, para que a ovelha reconheça a sua voz e saiba, rapaz, eu sei quem é o meu pastor. Eu não vou cair em vãs doutrinas, porque o meu pastor, eu conheço a voz dele, eu sei o que ele prega, eu sei o que ele ensina. Uma outra coisa, parteiro e cuidado com os filhotes. O pastor atua como um parteiro, auxiliando em partos difíceis e carregando os cordeirinhos no colo ou no seio quando estão cansados ou amamentando. A gente tem vários públicos de vários tipos de ovelha dentro da igreja. Existe o grupo de ovelhas que são filhotes, são pessoas que estão começando na fé. São crianças na fé. Essas pessoas elas precisam ter um cuidado muito maior pelo pastor. Eles precisam muitas das vezes, sabe, estar ali tratando de fato como um cordeirinho, levando-as no colo. Não estou dizendo para ninguém sentar no colo de pastor, não, tá? Colinho de papai, colinho de pastor, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando do cuidado. Existem ovelhas que precisam de um cuidado maior do que outras ovelhas, tá? Eu prefiro o resgate. Muitas dessas ovelhas elas são burras. A ovelha não ser burro, né? Então ela está sempre querendo, por exemplo, encontrar um buraco para se jogar. Às vezes o pastor com seu cajado as puxa e não as deixa cometer tal atrocidade. Mas algumas vezes essas ovelhas vão cair em buracos. É devido ao pastor buscar ativamente essas ovelhas perdidas ou presas e trazer de volta para o aprisco. Cuidar dessas ovelhas.